Graça e paz. No capítulo 11 de 2 aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, aqui o apóstolo São Paulo estava preocupado com a mesma preocupação que nós temos. Não é que nós somos chatos, não. Nós somos zelosos pela mensagem que resolve o problema da pessoa concernente à eternidade. Temos zelo por isso. Tá certo? Porque sofremos muito em tradição religiosa. Muito. Gastamos muito dinheiro, não estou chorando isso, mas gastamos dinheiro com a tradição que não levou a coisa nenhuma. Então a gente quer passar isso para os irmãos, não é? Quando a gente fala que a religião é simplesmente uma muleta falsa, é porque nós temos opinião própria, tá certo? Então aqui o apóstolo Paulo estava com a mesma preocupação que a nós, quando ele deixa para os irmãos aqui, para nós também. Oxalá me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão os sofrereis. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Nós te louvamos por isso, te agradecemos por estarmos aqui, nesta comunidade com os amados irmãos que acreditaram na promessa que Cristo fez e estão agradecidos. Eles vieram para serem edificados, para te agradecer e para evangelizar. E nós te pedimos a bênção a cada pessoa que está aqui, para que eles possam pôr em prática a alegria de ser teus filhos e pertencer à tua família. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentem. Então aqui nós temos a preocupação de Paulo. Outro evangelho. Nós temos dito que todos os evangelhos, por isso que nós não fazemos referência à igreja, nem queremos, não queremos discutir, não é isso. Eu tenho recebido algumas chateações. Então, não é que nós somos dono da verdade. Não, alguém pergunta, quando é que começou a igreja católica? Começou em tal ano. E a igreja cristã em tal? A igreja cristã começou com Jesus, meu caro. Jesus começou pregando que se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Lá começou a pregação do evangelho certo, do evangelho de Cristo. Então, a preocupação de São Paulo era esta, que quando ele morresse, que ele já estava velhinho aqui, que quando ele morresse, ia voltar para a tradição, como ele havia visto já na região da Galácia algumas igrejas que já tinham voltado para a tradição. Lá no capítulo 1 de Gálatas, Gálatas é uma epístola que foi escrita para as igrejas da região, não era uma determinada igreja, não, as igrejas da Galácia. Ele então deixou um recado lá do capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6, o que ele falou? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Isso. Eu me admiro, diz ele.
Se vocês estavam certos que estavam certos, por que passaram de novo agora para onde vocês saíram? E aí no verso 7, o que ele fala? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E aí no 8... Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja maldito. Anátema, vocês sabem que é maldito, né? Qualquer dicionário vai mostrar que é maldito. Uma pessoa que acredita no outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo. Essa pessoa é maldita, porque ela está duvidando da palavra de Deus, ela está crendo na palavra do homem, que ensina que ela é salva pelo que ela faz, e ela não tem que agradecer a Deus, porque ela é salva pelo que ela faz, e ela se torna uma maldita. E aí nós vemos então que ele diz o seguinte no verso 9. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Seja maldito, ele repetiu de novo. E aí nós vemos, irmãos, que é o que está acontecendo hoje em dia por aí afora. Daí o nosso zelo pela mensagem. Daí a nossa chateação. Eu sei que tem muita gente que gostaria que nós pregássemos outra coisa. Cair para frente, cair para trás. Não, não é isso. Eu já tive nessa área aí, mas não quero saber mais. Então, não é essa a mensagem que Jesus deixou. Não. Se fosse essa, o Nicodemos estava salvo. Puxa vida, quem era melhor que ele? Paulo estava salvo, quem era melhor que ele? Mas não, precisou acreditar no evangelho de Cristo. Por isso que Paulo falou e deixou claro lá no capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, que o único evangelho que mostra como a pessoa é justificada por Deus do pecado original é o evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Viverá pela fé, viverá aí é eternamente, não é pelo que faz. O único evangelho, então, que mostra que Deus justifica a pessoa do pecado original é o evangelho de Cristo, que é a atração, crucificação e morte no corpo dele lá na cruz. Esse é o evangelho de Cristo. Porque com a morte a natureza velha adâmica libera a pessoa para a entrada da natureza divina, que agora mudou tudo. Mudou o pensamento da pessoa, mudou o palavreado, as atitudes. Agora ela faz por gratidão por aquilo que recebeu, por favor. Não é para ser salvo, não. Mas ensina-se naturalmente nos outros evangelhos que a pessoa tem que fazer. Por isso já estava programado pelo profeta Jeremias, quando ele mostra lá no capítulo 17 de Jeremias, ele mostrou no 5 e no 6 que uma pessoa que confia no que ela faz para entrar no céu não tem que agradecer a Deus nem nada. É claro que não. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então não tem que agradecer. O que a árvore verde tinha que agradecer? Nada, ela ficava verde mesmo sem chuva. O que nós temos a nossa secretária, o dia que eu pago ela, muito obrigado. Não, senhora. Eu que tenho que falar obrigado para a senhora. Quem recebe o pagamento não precisa agradecer. Tá? Você está recebendo por aquilo que você fez.
Isso no campo espiritual é a mesma coisa. Então, os evangelhos que levam a pessoa a pensar que ela é salva pelo que ela faz, é um maldito. É um instrumento para a pessoa ficar amaldiçoada. Então, nós temos esta bênção gloriosa de conhecermos a verdade pelo Espírito Santo, que é uma revelação dada ao humilde, aqueles que reconhecem que não são capazes, que não conseguem. Foi o que o apóstolo Paulo descobriu, que o que ele queria fazer de bem ele não fazia, o que ele não queria fazer de mal ele fazia, miserável homem que ele era, como está escrito aí no capítulo 7, versos 24, de Romanos. Ele se declarou ali miserável, porque era religioso, mas não tinha poder de não fazer o que ele queria deixar de. E que ele, então, era um miserável. Ele descobriu que era a natureza dele. E aí, no verso 24 de Romanos 7, o que ele falou? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não tem religião que livra a pessoa do corpo desta morte, que é a natureza. Não. Não tem religião. Se tivesse, Jesus não precisava ter vindo a este mundo. Então, esta preocupação nossa era a preocupação que o apóstolo Paulo tinha. E eu quero passar para os irmãos o verso 5 aí do capítulo 11, de 2 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo está se defendendo aí contra aqueles que se achavam os bons. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Não, eu também não me acho inferior. Porque é o mesmo Espírito que usou o apóstolo Paulo, está me usando. Não tenho nenhuma pretensão, a não ser que os irmãos tenham a alegria da salvação. Tá certo? Não tenho pretensão nenhuma, não preciso do seu dinheiro, não é isso. Não preciso que essas pessoas que estão recebendo mensagens, CD, venham para a nossa igreja para encher. Não, só quero que elas tomem conhecimento do erro que elas estão cometendo, não acreditando na promessa que Cristo fez, que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele para ficarmos livres desta fonte maligna chamada natureza de víbora.